Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu quero falar de mercado de transferências. Sim, mesmo com a janela de transferências fechada, o Internacional fez contratações, o Internacional fez movimentos e também pensa assim na temporada 2024. Eu vou falar sobre a chegada do lateral esquerdo Dalbert, o motivo da contratação dele e detalhes importantes dessa movimentação do Inter em relação a tempo de contrato, valores e a situação física do lateral esquerdo de 29 anos. E a gente também fala de Bruno Mendes, afinal, foi um sonho que o Inter já desistiu, porque o rival tá na espreita e tá tentando essa contratação, e a gente fala mais sobre isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, e é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para ganhar 20% de free bet lá na KTO no teu primeiro depósito, tá certo? Pessoal, bora lá falar e começar falando sobre o Dalbert, que hoje foi oficializado como reforço do Internacional no final da manhã e início da tarde. A gente trouxe ontem a informação que vem em primeira mão com o Vaguinha. A gente confirmou que o Dalbert, inclusive, já estava em Porto Alegre. Havia um impasse da questão financeira, tempo de contrato, mas o Inter confirmou a contratação do Dalbert, contrato até o fim desse ano, final de 2023, um contrato de produtividade com salário baixo. Eu até não tenho o valor desse salário, mas me confirmaram, olha, é um salário bem aquém do que a gente está acostumado a pagar a jogadores, ainda mais que venham recentemente de um futebol europeu. Ele estava livre no mercado, então o Inter teve que pagar luvas que são diluídas no tempo de contrato e dão uma subidinha nesse salário, mas não é nada muito grande. Como eu disse, um contrato de produtividade que prevê o quê? Gatilhos de tempo, de tempo em campo, em cada jogo, número de jogos, enfim. Esses gatilhos podem fazer com que ele tenha uma renovação para a próxima temporada, para o ano de 2024, e também uma melhoria salarial. Eu até falei no último vídeo, mas reitero aqui, o Dalbert é um lateral esquerdo de 29 anos, que nasceu na Barra Mansa, no Rio de Janeiro, passou pela base do Fluminense e do Flamengo, não correspondeu tanto. Ele vai jogar profissionalmente lá na Europa. Ele joga no futebol português, ele passa pelo Vitória de Guimarães e mais um clube pequeno lá em Portugal, até que ele joga no Rennes da França, no Nice, e aí vem o grande momento, que é quando ele é comprado pela Inter de Milão em 2017. Para quem é do FIFA, jogava FIFA e lembrava de jogar com o Dalbert, é um lateral esquerdo mais ofensivo, de muita velocidade, mas pegada e combatividade lá atrás. Ele é comprado por 21 milhões de euros na época, uma compra milionária lá em 2017, e aí ele vai para a Inter. Ele não corresponde na primeira temporada e vai emprestado para a Fiorentina e depois para o Cagliari, ou seja, ele fica no futebol europeu. No Cagliari, ele estava fazendo uma boa temporada até o ano passado, quando ele teve uma lesão no ligamento anterior cruzado do joelho, e aí desde então ele não joga. Inclusive foi num jogo contra a Inter de Milão. Ele estava emprestado pela Inter para o Cagliari, foi enfrentar a Inter no campeonato italiano e teve essa lesão, não joga desde então. O que eu ouvi? Fisicamente ele está recuperado e bem. Hoje teve só o aquecimento aberto no CT Parque Gigante, até porque depois ele participou da atividade, como eu disse, ele e o seu empresário desde ontem à noite, final da tarde, início da noite, aqui em Porto Alegre. Ele estava trabalhando com pessoal, porque ele estava sem contrato, então ele não estava trabalhando mais na Inter de Milão, mas estava trabalhando aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, e veio ontem a Porto Alegre, oficializado. Já tem foto aí dele com a camiseta do Internacional. O que me passaram é, Tauan Lara não deve sair agora, mas talvez saia no final do ano. Ele teve negócio em andamento com o futebol mexicano. E aí o grande detalhe que tem envolvendo o Dalbert. O Inter quer um jogador não para ser titular ou disputar titularidade com o René. O Inter não vê isso no Dalbert, pelo menos nesse momento, mas vê que é uma figura mais segura para uma lateral esquerda quando não tiver o René, quando o René talvez não estiver tão bem. Por exemplo, tem o jogo lá de ida no Monumental de Nunes contra o River Plate. Talvez, se tivesse um lateral esquerdo à altura, pelo menos, do René, colocasse esse lateral naquele jogo, enfim. Mas está chegando o Dalbert, vai ser apresentado amanhã, estaremos lá no Beira-Rio, às 2h da tarde, na sala de coletivas do Beira-Rio. Novo lateral esquerdo, 29 anos, Dalbert será apresentado oficialmente. Quero falar sobre outro defensor e sobre mercado. Vamos lá. Essa já nos surpreendeu, a contratação do Dalbert. Deve ser a última contratação do Inter no mercado, porque vamos lá. O Inter pode inscrever atletas da Libertadores até 48 horas antes das semifinais, ou seja, dia 25, porque o jogo de ida contra o Flu é dia 27. No Campeonato Brasileiro tem até o dia 15 para inscrever. Não deve mais ter reforço no Inter. Foi um reforço pontual em uma posição que já era tratada não como carente, mas que faltava mais uma opção para Eduardo Cudê.
mas ainda assim, ninguém esperava que fosse vir agora o Dalbert. Até porque todo mundo falava, ó, esse deve ser o grupo, não deve sair ninguém, a ideia do Inter é não liberar ninguém, mas também não quer dizer que seja trazer. Só que tem um nome que volta a ser comentado, porque o rival do Inter está tentando, que é o zagueiro uruguaio Bruno Mendes. O Grêmio está tentando a contratação do Bruno Mendes para a próxima temporada, não para agora. Ele tem uma proposta de renovação do Corinthians de cerca de 500, 600 mil mensais, mas ele quer mais do que isso lá no Corinthians. O Corinthians já fez 2 propostas, inclusive, pelo que eu tenho lá de São Paulo, já fizeram 2 propostas de renovação para o Bruno Mendes, que foram recusadas, foi feita uma contraproposta, e agora o Corinthians fez uma última proposta, que até agora já tem mais de mês que está na mesa do Bruno Mendes e do seu representante. O que eu sei via Inter? O Inter, nesse meio tempo, fez contatos com o agente do Bruno Mendes, que até veio a Porto Alegre, porque é o mesmo agente do Carbajo, Felipe Carbajo, volante da seleção uruguaia que joga no Grêmio. Ele veio aí, então, há um tempo atrás, falou sobre o Carbajo no Grêmio e falou sobre o Bruno Mendes com o Grêmio e com o Inter. Ele visitou o Internacional até pela boa relação, e eu conversei com o empresário do Bruno Mendes nessa época e ele me confirmou essa informação. E o ponto hoje é, o Inter conversou com o Bruno Mendes há um tempo atrás, sabia de um interesse dele de voltar, mas que ele precisava resolver a situação dele no Corinthians. Ele não sabia se ele ia ficar mesmo no Corinthians. Até o momento, não sabe. E agora, eu estava na Bolívia, lá em La Paz, e me foi passado sobre Bruno Mendes, porque o Inter realmente voltou a fazer um contato. E foi me dito, ó, realmente, voltamos a fazer um contato, mas não tem nada. Não tem negociação em andamento, conversa de valor, nada em relação ao Bruno Mendes. Existe o interesse da parte do Inter, principalmente o presidente conversou com o Bruno Mendes mais de uma vez nesse meio tempo para o retorno dele. Ele gosta do clube, todo mundo sabe, ele queria ter ficado no Inter, só que o Corinthians pediu um valor muito alto e o Inter não conseguiu pagar para a compra dele na temporada passada. E agora o Grêmio está interessado, o Flamengo demonstrou interesse e o Inter é um dos interessados, mas que até o momento não fez nenhum tipo de movimento. Seria uma vinda, obviamente, para a próxima temporada, até porque o Moledo está com 35 anos, foi pego no doping, não deve renovar. O mercado tem 35 anos e diversos problemas físicos. Vamos ver se vai renovar no final da temporada e precisaria de mais uma opção, tá certo? O que tu acha? Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês. E não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Inter por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima.